Santo em ação. Leia, vamos ler, capítulo de número 10, verso a seguir. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 1 a seguir. Glória a Deus, que tem como título O Centurião Cornélio. Glórias a Deus. Seu Machado, irmão, alguma misericórdia. Podemos ler. Leiamos a palavra do Senhor Jesus Cristo. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Até aí, meus irmãos, vamos dar continuidade à leitura. Adianta mais um minuto. Pode levantar, irmão, vamos orar ao Senhor Jesus, amém? Santíssimo e eterno Deus, eis a palavra, Senhor Jesus, a palavra a ser ministrada neste momento, Senhor. Pai Santo e querido amado, eu tenho o lábio para falar, mas também, Senhor, tenho ouvido para ouvir. Ó Senhor Jesus, esta é a palavra que o Senhor nos colocou no meu coração para ministrar para nossos corações nessa tarde, Senhor. Pai Santo e querido amado, nos ensina a viver a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, eis-me aqui, Santo Espírito de Deus. Ministrarei a Tua santa palavra, Senhor, o tempo que o Senhor permitir. Com meia hora, 30 minutos, 15 minutos, eu não sei. Eis-me aqui, Senhor Jesus, a Teu serviço. Pai Santo e querido amado, dá-nos discernimento, dá-nos espírito de sabedoria, Senhor. Abre a mente e os ouvidos do Teu povo para entender cada versículo, cada texto bíblico ao qual acabamos de ler, Senhor. Para nossa edificação espiritual. Nós te pedimos e contamos com a vitória. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Pode sentar-se, irmão. Me acompanha aí, passo a passo, versículo por versículo, a leitura do texto, o qual acabamos de ler. O texto bíblico está em destaque 2 personagens bíblicos: Cornélio, o centurião, e o apóstolo Pedro, Simão curtidor de couro. Ele trabalhava com couro de animais. Irmão, havia em Cesareia um varão que quer dizer homem, por nome Cornélio. Centurião, ele liderava uma tropa de elite, tendo sob o seu comando um grupo de 100 homens, altamente treinado e obediente, disposto a tudo. Seu centurião Cornélio. Corte italiana, o nome de um batalhão romano
o nome de um batalhão romano como Cornélio vivia e comandava, ali na cidade de Cesareia. Irmão, Cesareia era o nome da cidade e foi o nome dado a essa cidade em reverência ao imperador César Augusto. E naquela cidade, irmão, de Cesareia, nos tempos primitivos, se encontrava um varão, um homem piedoso, temente a Deus em toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus membros temia a Deus, junto com um centurião, Cornélio, o qual comandava uma tropa de elite de soldados romanos, estava a seu serviço. Esse homem, irmão, temente a Deus, dava esmola, orava, vigiava, como diz aqui o texto bíblico, ao qual acabamos de ler. Estava faltando algo na vida dele. E a palavra de Deus, o texto bíblico, como vamos ler versículo por versículo, vai mostrar o que estava faltando e foi completo na vida daquele homem, centurião Cornélio. Era um homem religioso. Irmão, o centurião Cornélio tinha uma religiosidade, era um homem temente a Deus, que cedia qualquer um desta época atual a qual nós vivemos. Com respeito, falando às outras denominações, irmão Cornélio tinha uma religiosidade que excedia qualquer batista, qualquer presbiteriano, qualquer assembleano, quem quer que seja. Ele era um homem temente a Deus, irmão, mas faltava algo na vida dele. Irmão, naquela época, na casa de Cornélio, houve um grande Pentecoste. Deus operou maravilha na vida de Cornélio e toda a sua casa, através da pessoa do apóstolo Pedro. Cornélio era um homem religioso, irmão, e teve um encontro com o Senhor Jesus. Teve um encontro com o Santo Espírito de Deus, através da pessoa do apóstolo Pedro, ao qual vamos ler texto, versículo por versículo, do texto bíblico. O verso 3, pode acompanhar na sua Bíblia. Este quase a hora nona do dia. Hora nona quer dizer 3 horas da tarde. Viu claramente numa visão um anjo de Deus. Centurião Cornélio estava orando em sua casa. E em visão, ele teve uma visão do céu. Que um anjo de Deus estava ali dirigindo até ele. Uma visão que Cornélio teve nas suas orações. Dirigiu para ele e dizia: Cornélio. Aí Cornélio fixou os olhos assim, ficou assim na visão, né? Que entendeu o que estava acontecendo. Ficou assim atemorizado, cheio de temor, como diz o verso 4, e diz: que é, Senhor? Ele ficou assim, o que está acontecendo? O que é, Senhor? Né? O verso 4, e o anjo disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O anjo veio até Cornélio em visão confirmar que as orações de Cornélio têm chegado à memória de Deus, mas estava faltando algo na vida de Cornélio para completar a bênção. Verso 5. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar Simão. O anjo advertindo Cornélio em visão, dizendo para Cornélio enviar 2 homens que estavam a seu serviço até Jope para chamar o apóstolo Pedro. E o verso 6. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O anjo deu o recado a Cornélio em visão e ausentou-se. Porque, irmão, essa incumbência, essa responsabilidade não foi dada a anjo celestial para pregar o evangelho, mas sim nós, seres humanos. Foi dada essa incumbência de pregar o evangelho. O anjo passou o recado para Cornélio em visão e se retirou. O verso 7. E retirando-se o anjo lhe falava. Chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Cornélio chamou 2 de seus criados, que quer dizer 2 soldados que estavam ao seu serviço, né, no seu comando. Chamou aqueles 2 soldados e começou a conversar, explicando para os 2 soldados o que havia acontecido, aquela visão que ele teve. Verso 8. Havendo contado tudo, os enviou a Jope. Cornélio foi sincero para com seus criados, para com seus funcionários. Contou tudo que estava acontecendo. Aí você vai agora a Jope, chama lá Pedro, procura saber onde é que fica a casa dele.
que o anjo me envia até a mim. Vai lá buscar Pedro. Aí foi esses dois soldados, esses dois comandantes. O verso 9 diz: e no dia seguinte, indo ele a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. A hora sexta. Aí Pedro foi ao terraço para orar. Tendo fome, quis comer. E, quando lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Pedro foi arrebatado nesse sentido quando estava orando. E o verso 11 diz assim: e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Essa foi a visão que Pedro teve quando estava orando, conforme o texto bíblico está mostrando para nós. Verso 12: no qual havia de todos os animais, quadrúpede, répete da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, por nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse-lhe a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Essa foi a visão que Pedro teve quando estava orando, faltando pouco tempo para o soldado que presta serviço a Cornélio se aproximar do apóstolo Pedro. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que o varão que foram enviado por Cornélio pararam à porta. E 2 homens pararam na porta do apóstolo Pedro, quando Pedro estava orando, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Verso 20: levanta-te, pois, e desce e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. Deus, o Espírito Santo falando com Pedro em visão. Quando o Espírito Santo fala conosco, irmão, em visão, não devemos duvidar. Quando o Senhor Jesus envia, ele garante, irmão. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, estava trabalhando na vida de Cornélio através da pessoa de Pedro. Louvado seja Deus. E o verso 21 diz assim: e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse-lhe: sou eu a quem procurai? Qual é a causa por que estás aqui? Esta foi a pergunta que Pedro fez aos 2 homens enviados por Cornélio. Qual a causa que vocês estão aqui me procurando? Eu moro aqui. Diga o que você deseja. O verso 22 diz assim: disseram Cornélio, o centurião. Aí 2 varões se expressando diante de Pedro. O verso 22. E disse-lhe: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem um bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-o para dentro e recebeu em casa.